Eu acho que no programa de hoje a gente vai separar o joio do trigo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Antônio e na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre regência nominal, nossa primeira aula de gramática. Mas antes, você já sabe aqueles recados de sempre, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, clique aqui nesse botãozinho vermelho e também, por favor, ative o sininho para receber as notificações, que é nada mais nada menos do que você saber quando um vídeo novo vai ao ar sem você ficar o tempo todo precisando entrar no YouTube e nesse canal para saber se tem vídeo novo. E se você também gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa um like para fazer o seu professor feliz e não sinta vergonha, compartilhe esse vídeo dentro do seu grupo de amigos, colegas, dentro do grupo da escola. Estamos no período de pandemia, então não custa nada. Compartilhar conhecimento é sempre muito importante. Então vamos começar com a pergunta básica, né? O que é regência nominal? Se eu estabeleço uma relação de regência, ou seja, alguém que rege, existe uma relação entre alguém que rege e alguém que é regido, alguém que manda e alguém que obedece. Ou seja, existem termos que são regentes, termos que pedem um complemento, e existem termos que são regidos, termos que são esse complemento. No caso, o termo regente ele tem um sentido incompleto e o termo regente ele aparece para completar esse sentido e daí criar uma harmonia entre termos. A regência nominal ela acontece porque ela envolve nomes, necessariamente o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Tá, mas quem liga termo regente e termo regido? É uma preposição. Por sinal, teremos uma live aqui. Se essa live já está no ar, por favor, clique aqui no card para você assistir a nossa live sobre preposições. Mas a preposição, ela liga esses dois termos, dando sentido a eles. Então, lembre-se que a preposição, ela não é só um elemento de ligação. Ela não é uma cola que liga termo regente a termo regido. Não, ela também contribui com o sentido aí. Então, gente, eu acho que nada melhor do que começarmos a ver exemplos para as coisas ficarem claras, já que estamos no campo muito da abstração, né, dos conceitos. Vamos começar com o adjetivo ansioso. O adjetivo ansioso, ele pede 3 preposições diferentes. Você pode formar frases com a preposição para, com a preposição por ou com a preposição de. Pessoal, eu vou olhar agora para o meu caderno para a gente ver alguns exemplos, tá? Então vamos lá. O primeiro deles que eu coloquei aqui foi usando a preposição por. As pessoas estão ansiosas pelo fim da quarentena. Lembrando que pelo é nada mais ou menos do que a preposição por somada com o artigo o. Outro exemplo com a preposição para. Estou ansioso para sair de casa. E agora um exemplo com a preposição de. Ele comeu tanto que ficou com ânsia de vômito. Tá, como eu disse um pouquinho mais à frente, é interessante a gente entender que as preposições, elas dão sentido às frases, vão interferir na própria significação dos elementos regente e regido. Então, nesse caso, a gente tem que entender que muitas vezes a gente pode usar uma mesma palavra, mas usando preposições diferentes, nós atingimos motivos diferentes, nós atingimos sentidos diferentes. Novamente, olhando para minha filhinha. Eu tenho uma imensa consideração por você. Faça suas últimas considerações sobre o tema. Estou em falta com você. O aluno não justificou a sua falta à aula. Então você percebe que nas 2 primeiras frases eu usei o adjetivo consideração. Uma imensa consideração. Imensa substantivo, adjetivo consideração. Então nesse caso você vê que quando eu digo eu tenho uma imensa consideração por você, eu tenho um imenso respeito por você. Já no segundo exemplo, quando ele diz faça suas últimas considerações sobre o tema, considerações aí quer dizer faça os seus últimos argumentos, dê suas últimas palavras a respeito desse tema. Com o verbo faltar, você também tem essa mesma mudança de sentido, né? Estou em falta com você, no sentido de dívida, de sentir-se culpado, ter uma dívida com alguém, sentir-se culpado por alguma coisa. E no último exemplo, o aluno não justificou a sua falta, ou seja, no sentido de ausência. Ele não justificou o fato dele não ter ido, dele não ter comparecido à aula. E sobre essa última frase, eu tenho 2 considerações a fazer, talvez 3 na verdade, que justifica um pouquinho a minha introdução. A maioria dos meus alunos, com toda certeza, jamais diria o aluno não justificou a sua falta à aula, mas eles diriam, por exemplo, o aluno justificou a sua falta na aula. Eles iriam utilizar a preposição em vez da preposição a. Então é interessante a gente entender o seguinte, aqui no YouTube geralmente os canais de língua portuguesa, eles trabalham com foco no Enem, com foco em concurso, então por isso essa linguagem tão focada no ensino da gramática, em seguir o que a gramática diz. Então, em vez de passar
simplesmente uma lista de um monte de nomes com um monte de preposições. Vamos pensar pelo sentido mais linguístico da coisa, que muitas vezes a gente não usa uma preposição por acaso, a gente não usa uma preposição ao léu. As preposições, elas têm sentido, elas influenciam. Se na gramática está dizendo que uma determinada palavra ela pede preposição tal ou preposição tal, isso não significa dizer simplesmente que se você colocar qualquer preposição funciona. Você tem que ver a frase, você tem que ver o sentido, você tem que ver como ela é utilizada. O significado das coisas, a gente observa a maneira como nós utilizamos os textos é muito importante. E o meu objetivo dentro da sala de aula nunca foi preparar o meu aluno para o Enem. Eu tô lidando com alunos que estão do sexto, eu dou aula para alunos do sexto ao nono ano. O meu objetivo não é necessariamente preparar o aluno para o vestibular, preparar o aluno para um concurso, mas é fazer o aluno pensar a sua língua de uma forma muito mais interessante do que muitas vezes se atentar a uma simples regra da gramática só porque ela está dizendo que é aquilo. No caso da regência nominal, é importante que a gente entenda. As palavras têm sentido, as preposições têm sentido, e ao mudar uma preposição, muitas vezes a gente muda o sentido da frase, e é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou dar um exemplo retirado desse livro aqui, maravilhoso, Gramática e Interação, escrita pelo Luiz Carlos Travalha. Ele tem uma parte que eu acho muito legal, onde ele começa a repensar a língua, e ele vai colocar os seguintes exemplos, vejam só. O grupo do Rio formado pelos países latino-americanos, o grupo do Rio formado por países latino-americanos. Se você perceber, essa palavrinha formado, ela pede a mesma preposição, por. No primeiro caso, se vocês perceberem, o uso da preposição por mais o artigo or, que forma pelos, dá uma sensação de totalidade. O grupo do Rio formado pelos países latino-americanos, por todos os países latino-americanos. Já o segundo, usando a preposição por, você percebe que ele traz uma impressão muito mais de alguns países só. Ele não fala de todos os países, mas são pouquíssimos países. O grupo do Rio formado apenas, ou seja, somente por países latino-americanos. Então não são todos os países latino-americanos, né? São apenas alguns países latino-americanos. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista de uma outra gramática minha que eu tenho, é um recorte da gramática do Luiz Antônio Sacconi. Não sou eu nunca escrevi uma gramática. Onde ele vai mostrar os sentidos que as preposições têm. Então ele vai dizer qual é o sentido que a preposição a tem, que a preposição por tem. Mas lembra, o mais importante é a gente pensar na prática, a gente pensar no uso da língua, a gente observar caso a caso. A segunda consideração que eu queria fazer é sobre a crase que apareceu nessa frase, porque o estudo da regência nominal também está muito vinculado ao estudo da crase. E quem não sabe, a crase não é esse acento se chama grave. A crase é a fusão de dois As. Então vamos voltar para o exemplo que eu disse antes. O aluno não justificou a sua falta à aula. O substantivo falta aí, ele está pedindo uma preposição a, mas o substantivo aula também pede uma preposição a. Então, nesse caso, os dois substantivos pedem um a, sendo um a preposição e um a artigo. E nesse caso, a soma desses dois a, já que a gente não poderia escrever, por que pareça curiosidade, apenas como curiosidade mesmo, na nossa língua já foi sim uma nomenclatura escrita. No futuro eu comento isso, de algumas curiosidades da língua portuguesa. A gente jamais veria escrito, né? O aluno não justificou a sua falta a aula. A gente jamais veria isso. Para eliminar esses dois As aí, a gente soma os dois As, a gente faz a crase e coloca o acento grave para indicar graficamente para as pessoas que estão vendo que ali tem uma fusão de dois As. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda está com alguma dúvida sobre essa introdução que a gente fez à regência nominal, deixa aqui nos comentários. Quem sabe essa sua dúvida pode gerar um novo vídeo aqui no canal. Lembrando que eu vejo todos os comentários, que eu leio e respondo todos os comentários. E não se esqueçam, na próxima aula a gente vai falar sobre crase. Até mais!